Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Togúlio. Hoje é dia 10 de outubro, domingo, dia do Senhor. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 30. O evangelista nos mostra que naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Percebemos que grande era a preocupação daquele jovem, porque ele corre, ele tem pressa, ele veio atrás de Jesus, ele se ajoelha, e ele pergunta. Jesus disse: Por que me chamas de bom? Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, nem julgarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Os judeus eram muito piedosos e observavam à risca as leis. Tanto é que eles acreditavam que somente pela observância da lei eles seriam salvos. Este será o tema que o apóstolo Paulo mais irá combater nas suas cartas: a lei versus a graça. Os judeus acreditavam que somente a lei era necessária, enquanto Paulo acreditava que também a graça era necessária. A graça de Cristo nos salva. Nós não seremos salvos simplesmente por fazer coisas. Nós não seremos salvos simplesmente por praticar leis. Cristianismo não é simplesmente praticar leis, mas é acreditar numa pessoa, é dar a sua vida por uma pessoa, por Jesus Cristo. Por isso Jesus então diz: Jesus olhou para ele com misericórdia, com amor, e lhe falou: Só uma coisa te falta, então. Vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Interessante que esse pedido ele é muito exigente, mas ele foi exigente com amor. Jesus olha com amor para ele. Jesus sabe que ele será capaz, se assim o desejar, se tiver fé, tudo será possível. Vender as suas coisas não significa necessariamente ficar pobre, mas significa desapego. Significa colocar a Deus como centro de nossa vida e não as coisas. Como diz um ditado popular, nós temos que usar as coisas e amar as pessoas, e não o contrário. E seguir Jesus, vem e segue-me. Seguir Jesus é fundamental na oração, na Eucaristia, numa vida justa. Mas quando aquele jovem ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então, dois sentimentos marcantes no coração daquele jovem: o abatimento e a tristeza, porque não queria seguir Jesus, não queria estar unido a Jesus Cristo, porque Jesus parecia ser muito exigente, mas na verdade aqueles que mais exigem são os que mais amam. Veja na sua vida quem são as pessoas que mais exigem de você: seus pais, seu marido, sua mulher, seus filhos. Às vezes, os que mais exigem de nós são os que mais nos amam, são aqueles que nos querem bem, nos querem felizes. Uma exigência que nos faz crescer é muito importante. E a exigência de Jesus é uma exigência da salvação, da vida eterna. Os discípulos se admiraram quando Jesus disse: É difícil para os ricos entrar no reino dos céus. E novamente, então, Jesus disse: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao verem isso e perguntaram uns aos outros: Então,
Quem pode ser salvo? A salvação é difícil, a salvação para nós é impossível, no sentido de que nós não conseguimos conquistá-la com nossas próprias forças. Não é algo que nós encontramos nas esquinas, não. A salvação, ela é graça de Deus, a partir do nosso esforço pessoal. Então Jesus olhou para eles e disse: para os homens, a salvação é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus então respondeu: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro a vida eterna. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe seu domingo, que seja um dia de oração, um dia de encontro com Deus, que seja um dia de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.